Oiê, tudo bem? Eu sou a Eloá Oliveira. Esse é o primeiro vídeo aqui no canal e eu decidi criar o canal para falar sobre vida feminina cristã e também sobre alguns pensamentos que vêm na mente. E eu não poderia deixar de gravar esse primeiro vídeo com o tema de Sou Carta, que é um tema que tem marcado a minha vida cristã e também a maneira como eu enxergo o Evangelho. Então eu queria ler para vocês e falar um pouquinho sobre. Eu espero que vocês gostem e que comentem e a gente tenha muito mais coisa para falar. A referência se encontra em 2 Coríntios 3 e diz assim: Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Isso é muito interessante porque Paulo claramente está dizendo pra gente que somos carta. Se a gente for relacionar a carta com a nossa vida, a gente pode entender que o objetivo de uma carta é reter e enviar uma mensagem. E assim é com o Evangelho. A gente não precisa somente e não deve somente entender de todo o Evangelho e compreender da sua mensagem, mas também precisamos estar disponíveis a enviar essa mensagem, assim como é na carta. Para que uma carta seja enviada, ela precisa ser assinada, endereçada, selada e aí enviada. E isso é muito lindo, porque se estamos comparando com a nossa vida, isso significa que nós temos um dono, um propósito, que somos cheios do Espírito, capacitados para então realizar a missão de sermos enviados, de levar essa mensagem a todos aqueles que quiserem, porque a Bíblia vai nos dizer, assim como eu li, que essa carta ela é conhecida e lida por todos. Toda criatura tem direito de conhecer o Criador, para que então se torne filho. E que encorajamento Paulo nos dá ao dizer que essa carta ela não é escrita com tinta, ela é escrita com o Espírito do Deus vivo. Isso significa que o Espírito do Deus vivo habita dentro de você, te capacitando para levar essa mensagem. Porque tinta até marca, mas tinta borra, mancha, desbota. Tinta marca, mas não é para sempre. Agora, o Espírito de um Deus vivo tem condições. É algo que marca eternamente, é algo que nos lembra da eternidade. O Espírito habita em você e te capacita para ser carta. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Nós estamos falando sobre sensibilidade, sobre estar sensível a esta mensagem, sobre estar sensível a quem nós vamos encontrar. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque o Evangelho é algo simples e ao mesmo tempo muito complexo. Porque ele fala sobre a salvação, ele fala sobre a eternidade, é como um presente muito precioso. E nós temos tudo isso nas nossas mãos, mãos pequenas, mãos humildes, mãos muitas vezes desajeitadas. Mas assim como uma carta, é importante sabermos que para que essa mensagem seja entregue, muito provavelmente a carta precisa ser rasgada. Aí mora o perigo, porque às vezes a gente não quer entrar nessa discussão, né? Às vezes a gente não quer ser machucado, às vezes a gente não quer ser deixado de lado, às vezes a gente não quer sofrer por amor ao Evangelho, mas hoje em dia é muito mais fácil levar esse Evangelho. Pensa só nos mártires da igreja, em tudo o que sofreram, em todas as coisas que passaram para levar a mensagem. E não desistiram.
e morreram por amor do Evangelho. E claro que dá medo. A gente fica pensando, e se der tudo errado? E se eu não conseguir? E se alguma coisa falhar? E tudo bem pensar isso, porque a própria Bíblia responde, no verso 5, de que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. E isso já responde, já nos fortalece para fazer realmente aquilo que ela diz, porque se a gente tem alguma dúvida de será e se, a gente tem que pensar, se eu sou uma carta, eu preciso fazer o que a carta precisa fazer. Muitas vezes a gente pode pensar que outras cartas fazem viagens mais longes ou que outras cartas têm envelopes mais bonitos e mais selos e mais assinaturas. Não sei o que a gente pode pensar, mas a gente só consegue controlar aquilo que somos. E se você é uma carta, e se eu sou uma carta, então a gente precisa levar a mensagem do Evangelho independente daquilo que possa nos bloquear ou nos limitar. Porque não é isso que importa. Nós não somos capazes. A nossa capacidade vem do Senhor. E isso já é o suficiente para nos fazer caminhar mais uma vez, para nos fazer buscar mais de Jesus, de nos enchermos dele e levarmos a mensagem do Evangelho. Mesmo que você se sinta incapaz ou com medo, é normal. Eu também senti isso antes de começar a gravar o vídeo, mas mesmo que a gente sinta medo, a gente precisa cumprir com aquilo que somos, porque quem somos nós a não ser aquilo que Cristo diz sobre nós? É isso que somos. Se ele diz que somos carta, então somos carta. E se somos carta, precisamos agir como uma, levar a mensagem e resplandecer e transbordar aquilo que ele nos entrega nas nossas mãos. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês gostem e sejam edificados com essa palavra. Eu tô começando agora os vídeos, então comenta o que você tem para acrescentar sobre isso que eu falei. E se você tem algum tema que você queira ouvir por aqui, alguma coisa, fica à vontade. Esse lugarzinho é meu, mas também pode ser seu. Se tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus, eu espero que pela glória de Deus vocês sejam edificados, que vocês comentem, curtam, compartilhem e passem a me seguir, porque eu pretendo gravar mais e postar aqui pra vocês, tá bom? Beijos!